Boa tarde a todos. Agora a gente vai começar um vídeo. É o primeiro vídeo aqui dessa série de vídeos, né, que a gente vai estar lançando. Vídeo curto. Esse vídeo é sobre como escolher uma coluna de fase reversa e como cuidar dessa coluna, né? Então é o seguinte, vamos pegar as características de uma por uma de cuidados que a gente precisa, né? A primeira coisa que eu considero quando eu vou escolher uma coluna é a lipofilicidade do analito. Então você pode usar coeficiente de partição, não é o melhor. Log de P, ó, bom, se você não tiver o log de D, ele já ajuda. Log de D, excelente. Onde que eu encontro esses dados? Eu encontro na internet, em quase todo lugar, todos os sites que tem banco de dados de moléculas, a gente encontra a molécula que a gente está usando, né? Mas eu recomendo utilizar o Chemicalize, que você já abre lá, já tem muitas outras informações que você precisa, certo? Mas o log de D vai estar lá na cara. Outra coisa é desenvolver com coluna nova, porque a coluna nova, quando alguém for utilizar o seu método, ou então no ciclo de vida do seu método, sempre que uma coluna ficar ruim, você vai ter que comprar uma nova. E a nova precisa reproduzir, então desenvolva a coluna nova. Em último caso, se for desenvolver coluna velha, você tem que ter noção o que rodou nela antes, quanto tempo, quantas injeções foram dadas, para não ter perigo de no meio da validação você ter problema e depois ter problema no ciclo de vida do método. Coluna nova é o mais recomendado, é o que eu recomendo. Outra coisa é o pH da fase. É importante que o pH da fase esteja dentro do pH permitido pelo fabricante da coluna, que a gente chama de pH range, está escrito no manual da coluna dentro da caixa. A outra coisa muito importante é a compatibilidade da fase móvel, né? Da fase com a coluna, certo? Aqui também é ruim para enxergar, vou até chegar mais para cá, pôr no cantinho de cá. E essa compatibilidade é muito importante, porque se tem colunas que você não pode pôr água, outras você não pode pôr orgânico, por exemplo, fase normal você não pode pôr água, fase reversa tem a quantidade de você usar água pura, né, de fase reversa sem problema, mas não é indicado. Mas se você usar, por exemplo, 90% de água, tudo bem. Já de fase normal você não pode ver água. Então o que acontece? Então a gente precisa conhecer a coluna e trabalhar conforme o fabricante indica. Coluna C8, C18, ciano, fenil e amino, todas elas podem ser utilizadas para fase reversa. Mas a ciano, fenil e amino, elas podem ser usadas também para fase normal, dependendo da quantidade de orgânico que você põe. Importante que quando você for ativar ela, você já ativa no modo que você vai usar, certo? Se é no normal ou no reverso. Outra coisa importante é na hora de escolher o número de analitos. Se você tiver muitos analitos na sua análise, na sua amostra, às vezes é importante uma coluna que separa melhor, por exemplo, uma micragem menor, ou então um comprimento maior. Então, quando você está projetando o seu desenvolvimento, você já está olhando, visando avaliar esse aspecto, né? Isso é muito importante, né? A outra coisa é a concentração do analito. Às vezes, se o seu analito estiver muito diluído, então ele tiver uma absortividade molar baixa, né? Ou então você está usando, por exemplo, um detector de índice de refração, muitas vezes tem que trabalhar com uma coluna mais larga, porque ela suporta um volume de injeção maior. Então é um cuidado importante, né? Outra coisa é o tamanho da molécula. Molécula grande às vezes separa mais quando você tem um tamanho de poro maior, porque ela consegue entrar dentro do poro. Se a molécula for muito grande, às vezes ela tem uma certa dificuldade de entrar no poro, e se você substituindo, por exemplo, uma coluna de 60 angstrom por uma de 120 angstrom, às vezes você melhora a separação. Então, você vai analisar aí as cilinas da vida, e às vezes é difícil a separação, mas se você usar uma coluna de poro maior, às vezes ajuda muito.
É importante esse conhecimento e é importante não confundir micragem com tamanho de poro. A micragem vem escrito na coluna, por exemplo, 5 micras, é em micras. E o tamanho de poros é em angstrom. Outra coisa importante, a sugestão que eu dou, né, muito importante, que sempre utilizei, foi a comparação com o método pré-existente. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um método, eu vou comparar, eu vou avaliar, por exemplo, um método que já existe no meu laboratório, o método fabricante, por exemplo, então o método do IFA lá, da farmacopeia, né? Então é uma dica boa usar o método fabricante do IFA, ou então algum método farmacopeico, né? E comparar com outro método também, que às vezes tem um analítico muito similar, né? Que às vezes dá certo, né? Por exemplo, betametasona e dexametasona, um exemplo, né? Eu posso comparar com um método também que tem forma farmacêutica parecida, porque às vezes você aproveita o seu clean-up, o seu preparo de amostra, né? Talvez pode ser parecido com o preparo de amostra. Importante, muito importante isso, né? Uma coisa importante também, algumas dicas, é não submeter a coluna a choque mecânico, não deixar a coluna destampada. A coluna destampada é uma coisa gravíssima. Quem deixa a coluna destampada ainda não está pronto para estar no laboratório, porque o prejuízo é muito grande. O prejuízo pode provocar, por exemplo, o estouramento da célula de fluxo. A coluna perde a qualidade da separação, né? A faixa de pH do fabricante já falei, né? E utilizar também a coluna dentro da faixa de temperatura indicada pelo fabricante. Isso é muito importante. E sempre não trabalhar nos extremos de pH, nem nos extremos de temperatura. Usar a coluna para a finalidade que o fabricante diz no seu, dentro do manual da coluna, né? Então, isso é muito importante. Eu trago aqui também a questão do clean-up, porque eu já vou falar sobre isso. E o volume de injeção. É bom trabalhar com o volume de injeção indicado pelo fabricante. Não, é que não seja maior do que as características da coluna, é isso que eu quero dizer, desculpa. O volume de injeção não pode ser maior do que o determinado tantos por cento do volume da coluna. É recomendável que a gente não trabalhe com um volume de injeção maior que 1% do volume da coluna. Então isso é bem interessante, é importante fazer esse cálculo e verificar, né? Outra coisa é a força do diluente. A gente vai ver daqui um pouco, é muito importante. Mas a questão do diluente tem uma outra coisa. Vou dar um exemplo aqui. Eu estou com uma coluna que tem uma durabilidade muito baixa e eu não sei o que está acontecendo. A coluna só dura uma semana, 3, 4 dias. Geralmente quando acontece isso é porque eu tenho um diluente que solubiliza. Eu tenho uma amostra que no diluente inicial ela solubiliza bem. Mas se no meu método tiver um gradiente, às vezes eu tenho coisas da minha amostra que não solubiliza bem em determinada parte do gradiente. Então um exemplo aqui, eu começo com a fase móvel 90-10 e chego até 50-50 do gradiente de água acetonitrila. Quando é no 50-50, tem coisas que é pouco solúvel na aceta e precipita dentro da coluna. E quando eu termino a corrida, não terminou e volto para a condição inicial, às vezes não dá tempo de sair tudo. Isso aí vai ficando lá dentro e eu começo a ter problema. Para me resolver isso, eu tenho que preparar uma amostra com o gradiente, com o diluente normal do método e com diluente que seja similar a essa quantidade aqui de orgânico, que é a máxima do gradiente. Então eu ponho os dois vaios e olho. Se isso estiver acontecendo, ela vai precipitar dentro do segundo vaio. Então você vai ter que mudar o preparo da amostra. Ou seja, por exemplo, eu poderia preparar primeiro na condição 50-50, depois diluir na 90-10. Excelente. Essa preparação ela vai precipitar os recipientes, não o meu analito. E aí vai deixar de precipitar dentro da coluna. Então isso é muito importante. A outra coisa é que eu preciso verificar o tamanho de poro da minha membrana de filtragem. Então a membrana de filtragem é ideal que ela tenha um tamanho de poro que seja compatível.
Para mim calcular isso, eu pego o diâmetro de partícula da minha coluna e divido por 8. Aqui, por exemplo, a coluna de 5 micras, eu não posso trabalhar com filtro com micragem maior do que 625 micras. Porque se tiver micragem maior, vai entrar dentro da coluna. Certo? Não vai passar no filtro e vai ficar na cabeça da sua coluna, na verdade. Certo? Tudo que for menor do que isso, passa na coluna. Tudo que for maior, fica. E isso vai ser acumulado na cabeça da coluna. É uma dica que eu acho valiosa, né? Coluna de micragem muito pequena, geralmente a gente usa um filtro, 2 micras aí no filtro já resolve, né? Então isso é muito importante, né? E outra coisa é que a gente deve usar um diluente que seja mais fraco, que não seja mais forte do que a fase móvel. Então o diluente tem que ser igual à fase móvel, ou então mais fraco, certo? Então essa é uma dica importante. A recomendação de leitura, eu recomendo esse livro, para mim é o melhor, que é o do Snyder. Tem tudo que precisa, não precisa ler ele, guarda ele para fazer pesquisa quando você precisar. Pesquisa só o assunto que você precisa. A outra coisa, tem um comparador de coluna da USP, entra nesse site e aí você vai encontrar lá. Eu até escrevi errado aqui, errei a digitação, mas quanto mais próximo de zero for o valor de F, mais similar é a coluna, né? Outra coisa, e tem aqui o comparador de coluna da Waters, muito simples. Se você entrar lá, você vai conseguir utilizar. Se tiver dúvida, pode perguntar, né? Que a gente responde. Manda aí uma mensagem que a gente faz um videozinho rápido explicando. Que é o Column Code. Lá você compara por acidez da molécula, por tipo de molécula, por tipo de coluna. Muito legal. A outra coisa é esse guia da ACE, que ele compara diversas colunas com 4 moléculas e ele mostra a similaridade na retenção. Então você vai conseguir saber uma mais polar, uma mais apolar, como que sai. Esse mesmo guia traz também, mostra, por exemplo, tamanho de poro, tamanho de partícula, área superficial, carbon load, se tem encapping ou não, né? Então assim, traz também a pureza da sílica, aqui no cantinho, muito importante, adoro, né? E por último, você ainda pode fazer uma análise de DOE, né? Você pode pegar e avaliar a coluna, põe 2 colunas e faz um DOE, utilizando a coluna em diferentes temperaturas, por exemplo, ou na temperatura do método mesmo, e você avalia os parâmetros que você vai avaliar, por exemplo, pureza de pico, prato, fator de cauda, essas coisas, né? E aí você compara 2 colunas. Esse DOE eu fiz para outra coisa, mas é só como exemplo. Sugiro a leitura desse artigo, muito interessante. Sugiro também essa tese de mestrado. E é isso. Muito obrigado por assistir essa apresentação. Qualquer coisa pode perguntar, né? Manda mensagem que a gente faz um vídeo explicando.